É um prazer estar com vocês essa manhã. Meu contato vem através da Tonica, que vocês conhecem da casa aqui, não é? Nós nos conhecemos há uns, não vou dizer quantos anos, mas quando ela ainda era obreira da BU em São Paulo e eu da Rádio Transmundial em São Paulo. Ali nos conhecemos. Depois os reencontros foram acontecendo. Ela foi para Angola em 85, fundar a BU lá. E na época nós estávamos em Gramado, na Serra Gaúcha. Eu sou gaúcho. A minha esposa, a Úrsula, está aqui presente. E ela começou a mandar jovens de Angola para o Brasil para estudar aqui. E aí acendeu a luz. Agora eu sei o que eu posso fazer como missionário já. Faz tempo que tinha essa pressão interna. O que eu posso fazer como missionário? É mais barato ir para Angola do que vir 10 para cá. É mais prático que eles estudem no seu contexto e ministrem na sua igreja no fim de semana do que ficar aqui 4, 5 anos e voltar para lá com sotaque de brazuca, como eles chamam os brasileiros lá. Muitos nem voltam, né? Aqui é um paraíso e o país lá estava em guerra. Então nós nos apresentamos, Tonica fez a ponte e a gente foi para Angola, 4 filhos pequenos de 10, 8, 6 e 4 anos. Ficamos lá 2 anos inicialmente e depois de um tempo de pausa mais 8. Esses 10 anos renderam um diário e aqui vocês têm no boletim uma parte desse diário. Nós publicamos com o título A Casa. Não vou explicar todos os detalhes, mas na segunda página tem uma frase que vocês devem sublinhar. No segundo parágrafo diz assim, que nós viajamos bastante dentro do país, na segunda etapa que tivemos lá, e visitando bases antigas das missões que espalharam o Evangelho em Angola, metodista, congregacional, batista, luterana e reformada também da Suíça. Então, vários prédios em ruínas, destruídos, alguns prédios grandes. A missão congregacional era muito grande, com talvez maior que isso aqui, o salão de cultos e uma escola de primeira ou oitava série de um lado, um hospital de 60 metros de comprimento do outro lado, tudo destruído. O exército do governo comunista usou aquilo como quartel-general, tinha slogans comunistas pelas paredes. E você, numa primeira impressão, pensa, puxa, que prejuízo, não é? Tanto investimento perdido. Mas depois nós pensamos, eu marquei aqui, ficamos maravilhados. Os prédios podem ter vindo abaixo, mas os crentes se espalharam pelo país inteiro. E hoje Angola é um país que tem crentes em todo o país. O que mostra o que a perseguição pode fazer. Num país que era comunista quando nós chegamos lá, e que nós chegamos em 90, e o comunismo acabou em 91, praticamente no mundo inteiro, menos alguns lugares. Mas o comunismo ajudou a espalhar a igreja pelo país inteiro. Então, isso está nesse boletim. A Tonica me perguntou se eu tenho alguma história pessoal para compartilhar de perseguição. Eu disse, vou começar com minha mãe. Minha mãe nasceu na União Soviética, na cidade de Bakhmut, que hoje está na Ucrânia, que foi uma das primeiras que foram bombardeadas e destruídas nessa guerra que está em andamento lá. E isso foi em 1929. De 1917, da Revolução Comunista, até mais ou menos 1924, houve guerras internas entre grupos diversos dentro do Império Russo, e depois que os comunistas bolcheviques se firmaram, eles começaram a coletivizar as fazendas. Tinha muitos menonitas na antiga Ucrânia, então isso começou a dar confusão, porque como é que vai coletivizar fazendas? Tem proprietário, tem empregados. E começou a dar muitas crises dos dois lados. Minha mãe me deu uma coleção de 3 volumes de mártires menonitas, cada 2, 3 páginas, uma outra história. Médicos, professores, pastores, líderes em geral. Os comunistas montavam juntas de julgamento e várias delas tinham menonitas, jovens idealistas do outro lado, julgando, condenando esses menonitas. Muitos eram mortos, executados, e o resto mandado para a Sibéria, até que a coletivização fosse efetuada. E aí, em 1929, Stalin mandou um aviso dizendo que ele ia deixar 6.000 famílias saírem da União Soviética, de origem alemã. E aí, meu avô pensou, é minha chance. Daí, da aldeia já tiveram que fugir. Minha mãe tinha 5 anos e já tinha mais 3 irmãos, eu acho. E ela lembra que eles fugiram na carroça que levava os tambores de leite de manhã da aldeia até a cidade. E a carroça era forrada de peles, porque no inverno da Ucrânia é bem mais abaixo de zero do que a gente conhece aqui.
Então, forrados de pele, se ela lembra, e chegaram na cidade, depois de trem até Moscou, e ali juntou mais ou menos 13 mil famílias. E Stalin tinha prometido 6 mil salvos-condutos para sair. Aí meu avô conseguiu um dos salvos-condutos e saiu com a roupa do governo. Nem a aliança não podia levar para a Alemanha e depois para cá. Então, a experiência de perseguição e de fuga vem dentro da mesma família, da própria família. Algum tempo atrás eu encontrei um missionário menonita do Paraguai que trabalha na China. Eu perguntei para ele o que um paraguaio está fazendo na China. Daí ele disse: não, os meus avós fugiram da Sibéria pela China para chegar no Paraguai. E a minha avó, passando pela China, ela ficou muito marcada pelos chineses do caminho ali. Não sei como é que eles passaram, não entrei em detalhes, mas ela sempre orava pelos chineses, para Deus mandar missionários para lá. E um dia Deus mandou o neto dela para ser missionário na China. Então eu fiquei pensando, aquelas 13 mil famílias que juntou em Moscou, com o salvo-conduto do Stalin, 6 mil conseguiram sair, os outros 7 mil foram mandados para a Sibéria. E muitos fugiram pelo outro lado da União Soviética, da Rússia, e agora um neto deles virou missionário na China. Então, experiências bem próximas da gente pessoalmente. E assim tem outras. A URSS uma vez foi uma viagem exploratória para 3 países do norte da África e Oriente Médio, Tunísia, Egito e Jordânia. Eram 6 pessoas para conhecer campos missionários possíveis, e começando da Tunísia, ficaram hospedados por um casal missionário agrônomo, e ficaram ali acho 2, 3 dias, e a empregada da casa ficou maravilhada com esse grupo de 6. Ela disse que nunca tinha visto tantos crentes juntos. 6 pessoas. Uma coisa que a gente aprende é que você, quando vai para um desses países fechados, esquece esse formato de igreja. Isso não existe. 2 ou 3 reunidos, Jesus está no meio deles, como ele prometeu. Mas esse formato de culto, com introdução, com hinos, com pregação, não existe. É só o contato pessoal e amizade pessoal. Então, aquela senhora empregada contou a história dela, que ela tinha tido um sonho em que ela e o marido estavam num poço profundo, e aí não conseguiam sair, e apareceu lá em cima um homem vestido de branco, com na mão esquerda um livro preto. Podem imaginar a cena, não é? E com a outra mão ele puxou eles para fora. E ela passou tempo procurando alguém que tivesse esse livro preto, até que encontrou esse casal de agrônomos brasileiros, e eles estavam lá evangelizando, mas bem à surdina, não é? Então ela pediu emprego, eles deram emprego para ela, ela viu o livro preto na mesa, e pediu para explicarem para ela que livro preto é esse. E eles contaram para ela, e ela aceitou Jesus ali. Ela entendeu que aquele homem que ela viu na sua visão era Jesus. E ela disse: meu marido ainda não saiu do poço, mas eu vi ele sair do poço também, então um dia Jesus vai tirar do poço também, vai entregar a vida a Cristo. Então, assim as histórias se repetem aos milhares. 1 em cada 7 cristãos do mundo está em lugar de perseguição. O mapa que vocês têm lá na entrada, eu quero colocar aqui também, se puder passar adiante ali, ou já eu mesmo passo ali. Aqui estão os 50 países de maior perseguição. Eu só quero comentar alguns deles, que são os mais escuros. Os primeiros 15 são os mais escuros. O número 1 é a Coreia do Norte. Eu tenho que ligar esse negócio. Ali, Coreia do Norte. Na década de 1950, a capital da Coreia do Norte, Pyongyang, era chamada de Jerusalém do Oriente, de tanto cristão que tinha lá. É um dos lugares mais cristãos do mundo de 1950. E daí veio a guerra da Rússia e da China, tentando conquistar toda a Coreia, que os americanos estavam apoiando. Então, no fim, aconteceu a divisão depois de 3 anos, mas nesses 3 anos muitos cristãos fugiram para a Coreia do Sul, e muitas famílias se separaram, e até hoje tem tentativas de reaproximar depois de 70 anos. Então imagine o sofrimento dessas famílias na Coreia. Até hoje é o país que mais persegue cristãos. O número 2 é a Somália, aqui tem a guerrilha do Al-Shabaab. O número 3 é Iêmen, um país em guerra interna com 3 grupos guerreando entre si. O número 4 é o Sudão,
um país em guerra interna já há uns 3 anos. Ninguém fala muito disso, mas uma cidade no oeste do Sudão, que foi atacada por um dos lados para conquistar outro, mais ou menos 60 mil civis foram mortos num dia de batalha. Ninguém fala disso, então é um dos lugares que mais tem perseguição. O Sudão é o 4, cadê o 5? Eritreia, aqui. Um país totalmente fechado, não tem partidos políticos, só tem um presidente que parece que vai viver para sempre, porque ele está lá desde que a gente sabe, e não tem espaço para cristãos, não tem tempo limite para serviço militar. Então os cristãos são convocados para o serviço militar sem tempo limite para sair, 20 anos, 30 anos colocados ali. Então esse é Eritreia, cadê o 6? A Síria, cadê a Síria? Ali, pequenininho. A Síria agora está em paz, mas durante 12 anos teve guerra civil. Havia ali, antes da guerra civil começar, mais ou menos 2 milhões de cristãos. Hoje tem mais ou menos 500 mil. 3/4 dos cristãos de lá fugiram ou foram mortos da confusão da guerra. Antes das guerras internas desses países árabes, os cristãos eram mais ou menos deixados em paz, mas a guerra fez com que eles fossem atacados também. O Iraque não está na lista, é o número 18, não está entre os primeiros 15. Mas ali também, antes das guerras com Saddam Hussein começarem, tinha mais ou menos 1,5 milhão de cristãos ali. Cristãos assírios, de 2.000 anos de idade, a igreja deles. Não tem mais nenhum. Nós fomos visitar nossa filha que mora na Inglaterra, a líder do louvor era cristã assíria. Não síria, mas assíria, do tempo do Evangelho do Novo Testamento, ou até do Antigo Testamento. Não é? O número 7, cadê o 7? Aqui, Nigéria. Esses países aqui, podem ver essa faixa toda do Senegal até a Nigéria. O sul é cristão, a parte do litoral, floresta é cristão, o norte é muçulmano. Aqui, a Nigéria está toda pintada, mas na verdade só o norte que tem o Boko Haram perseguindo cristãos. Há uma guerra entre pastores de gado, de cabras e bois, e plantadores de lavoura. E não há espaço para todos, então a guerra é ao mesmo tempo entre agricultores e pastores de gado e entre cristãos e muçulmanos, que os lavradores são cristãos, os donos de gado são muçulmanos. Muitas mortes ali no número 7. Cadê o número 8? Paquistão, um país bem fechado, 2% são cristãos, mais ou menos, mas muitas dificuldades para viver a vida cristã ali. São oprimidos, perseguidos, ganham empregos muito ruins. Cadê o 9? A Líbia, aqui, norte da África. Um país em guerra também, leste lado, oeste outro lado. É um país que serve de corredor para os africanos que querem fugir para a Europa, então eles passam por aqui e pegam um barquinho. Ali muita gente fica pelo caminho. Esses dias quebrou um ônibus no meio do deserto do Saara, não sobreviveu ninguém, eu acho que um sobreviveu. Então, um país com muito sofrimento aqui, o número 9. O número 10 é o Irã, que vocês estão vendo agora, nas guerras com os Estados Unidos e Israel todos os dias. Mais ou menos 1 milhão de iranianos são cristãos. Quantos será que vão sobrar depois dessa guerra, se comparar com a Síria ou com o Iraque? Então, muita dificuldade ali. O que já, na verdade, era um grande milagre no tempo do Shah, no tempo do imperador, em 1974, antes que o Khomeini fizesse a revolução, havia 100 cristãos persas nesse país. Agora tem 1 milhão. Então, um crescimento fantástico. E a gente espera que isso continue depois que a guerra também acalmar aqui. O 11 é o Afeganistão, que vocês já viram, um país muito fechado, não dá liberdade para ninguém, é muito difícil ser cristão ali. Onde é que está o 12? A Índia é um país grande, é o país que mais tem povos não alcançados, mais ou menos 1000 povos não alcançados do mundo estão na Índia. E não deixa entrar cristãos. Tem bastante cristãos no sul e eles têm a tarefa de alcançar o norte. Mas não dão visto para ninguém que tenha a aparente intenção de ir para lá. Um amigo nosso de Curitiba, que tem treinado líderes de igrejas pequenas locais na Índia, ele tentou ir lá para dar treinamento para eles e foi barrado do aeroporto, não pode entrar. Então é um país muito difícil para entrar. 12, 13 é a Arábia Saudita. É óbvio que é um país difícil de evangelizar, é a terra de Maomé, Meca e Medina.
Então, tem restrições até para avião passar por cima. Então, imagina a dificuldade para ser cristão lá. Cadê o 14? Myanmar, aqui. É um país como ditadura budista que persegue todas as outras religiões. E o 15 é o Mali, um país com guerra civil aqui. O norte Tuareg, bem comunista, bem islâmico, e o sul mais ou menos um pouco cristão. Eu faço parte de uma missão, a Tonica também, uma missão chamada Interserve, que é uma missão que só envia profissionais para esses países, porque pastores não entram, quem tem teologia no currículo não consegue o visto, mas profissionais conseguem emprego, empresários conseguem abrir empresa. Então, esse é um projeto bastante novo, tem uns 20 anos que tem se desenvolvido, e tem sido uma experiência bastante rica de ver como isso é um meio que Deus abriu para empresários e profissionais entrarem nesses países. Então, o desafio está posto que a gente ore por esses países, ore por esses cristãos que estão sendo perseguidos ali. Ore para que eles tenham firmeza na sua fé, para que eles possam resistir às pressões, para que eles tenham criatividade, inteligência para viver a sua vida de fé sem serem pressionados, sem serem perseguidos, sem serem e que tenham paciência para suportar as dificuldades que o governo e os outros crentes preparam para eles. Vamos ver mais sobre isso mais à frente. O texto já foi lido, quero chegar nele agora. 2 Coríntios 6, 1 a 10. Meu nome está ali bem brasileiro, não é? Já vi que alguns aqui conhecem meu irmão Dieter, que ajudou a fazer o inário de vocês, 20 anos, quantos anos atrás? Dieter Fuchs. Então, o nome não é tão desconhecido para vocês. Da onde tanto sofrimento? Por que tanto sofrimento? A gente acha que isso não combina com o cristianismo. Se Deus é amor, como foi cantado aqui, se Deus é poderoso, como é que Ele deixa tudo isso acontecer com a gente? Se a gente lê o Novo Testamento, mas também principalmente o Novo, a gente vê que isso não é novidade no Novo Testamento. Eu anotei alguns versículos aqui. Jesus já disse: nesse mundo vocês vão ter aflições. O mundo não aceita a gente, o mundo rejeita como um corpo estranho a igreja, mas não tenham bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse, não é? 2 Coríntios 4, 17, nossa tribulação não se compara com a glória que vamos receber aqui, com a glória que vamos receber depois. Romanos 5, 3, até nos orgulhamos das tribulações, porque elas produzem perseverança. Nosso filho mais novo, Andreas, faleceu com 21 anos de idade. Ele gostava de falar assim: sofrimento amadurece. Com 21 anos já sabia disso, sofrimento amadurece. Romanos 5, 3. Atos 14, 22. Paulo fundou igrejas na Galácia, no caminho de ida, fundou várias igrejas no caminho de volta. Ele foi nomeando presbíteros em todas elas e avisando que, através de muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus. E anotei ainda 1 Tessalonicenses 3:3, as aflições somos destinados, faz parte do nosso destino sermos atribulados. Isso faz a gente crescer, por mais que a gente desgoste, por mais que a gente não goste. 2 Coríntios 12:10, Paulo diz: quando eu sou fraco, então aqui sou forte. 1 Pedro 3:17 só adverte: se somos perseguidos, não seja porque merecemos, que não seja por merecimento quando somos perseguidos. Pode imaginar uma árvore. Uma igreja que eu fui pastor, tínhamos uma árvore na frente do prédio, e depois de uma tempestade que nesses dias teve aqui, de manhã chegamos para o culto, ela estava caída no chão. E aí vimos que ela tinha sido plantada em cima daquela parte que os pedreiros usaram para preparar a massa, e ela não conseguiu aprofundar as raízes. Então, para que servem as tempestades da nossa vida? São para a gente aprofundar as raízes na fé verdadeira. Então, não é segredo nesse sentido de que o sofrimento faz parte da vida e ele é bom para nós. Quando vem, é para a gente sentar e pensar o que está acontecendo. Quando nosso filho faleceu, eu digo assim que eu passei por uma crise teológica, porque se é verdade que eu prego de púlpito de que o céu é melhor,
Qual é o problema de alguém ir mais cedo? Então, se a gente, nas dificuldades, tem tempo para sentar e refletir, a gente vai aprender e vai crescer dentro delas. Então, algumas lições para nós sobre perseguição. Esse texto que já foi lido também está num quadro lá atrás na mesa, que alguém nos deu de presente, muito bonitinho. É Paulo descrevendo as suas tribulações, as suas dificuldades. E quero passar ali para a gente poder ver o que a gente pode aprender das dificuldades dele. Já foi lido como cooperadores de Deus, e eu quero pular para o 3, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, e daí vem, recomendamos-nos de todas as formas, 2 pontos, e aí vem uma lista de palavras muito interessantes. A primeira que eu pus ali como título é resiliência, tomando as primeiras 4 linhas. Eu pus ali os números. Por quê? Porque naquela época poucas pessoas sabiam ler, a maioria eram analfabetos. Então, uma carta como essa era lida em Corinto e tinha que ser decorada para as pessoas lembrarem depois. Então, a gente vê isso em muitas cartas de Paulo, que parece música. São palavras que têm sons semelhantes no grego e que você vai decorando e vai formando um sentido na sequência. Aqui são 3, 3, 3. Para ser fácil de decorar. Quando você está repetindo o versículo, opa, aqui só sei 2, falta uma, qual que falta? E você vai repetindo e vai decorando. Então, em muita perseverança, devia ser 2 pontos, e daí 3, 3, 3. Em sofrimentos, privações e tristezas. Aqui são pressões físicas e pressões emocionais. Sofrimento físico, privação física, tristeza é emocional. Paulo fala sempre da tristeza que ele tem pelas igrejas, pelas dificuldades delas. E daí, em açoites, prisões e tumultos, açoites podem lembrar de Filipos, que ele foi preso com Silas e ficou até meia-noite cantando, louvando, até que veio o terremoto. Aí também prisões. E tumultos foi em Éfeso, que os fabricantes das estatuetas da deusa Diana fizeram uma confusão grande e causaram um grande tumulto. Então, são coisas causadas de fora, e depois trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, são coisas que ele mesmo fazia para si, não é? Ele trabalhava duro, ele fabricava tendas, vocês lembram disso? Noites sem dormir, viagens marítimas, preocupações e jejuns também. Jejuns muitas vezes, eu diria até geralmente espontâneos, não deu tempo para comer, não tinha condições de comer. Não é um jejum muito programado. Então a palavra que eu pus ali em cima, vou voltar um pouco, é a palavra resiliência. É uma palavra que se usa mais hoje em dia, não é muito antiga, e para ilustrar, para entender o que significa, pensa numa mola, pode ser uma mola de grampo de roupa, não é? Se você aperta a mola, ela cede um pouquinho, mas depois ela volta. Então, resiliência é essa figura, força, a mola, a arame é forte, e também flexibilidade. Tem que ser flexível, mas tem que ser forte. Então, a primeira característica de Paulo, eu fui adiante demais aqui, não é? Isso, resiliência, e daí essas experiências de Paulo causaram resiliência nele. A segunda já passou. Está lá em cima, eu não consigo ver daqui. Então, a ideia da força da mola. Também pense no trigo. Eu não sou agricultor, eu morei na roça até aos 15 anos, mas não sou especialista. Mas vocês devem, em algum lugar eu vi isso, que o trigo, se o vento derruba ele, especialmente quando ele está novo ainda, né, ele sobe, ele fica em pé de novo. Essa é a ideia de que a tempestade nos dobra, nos curva, mas depois a gente se levanta de novo, na força que o Senhor nos dá. Então, pense nos perseguidos lá nesses países que eu mencionei ali. Depois você olha de novo no mapa lá fora e pense mais um pouco sobre esses cristãos, irmãos nossos perseguidos, e orem para que eles tenham essa resiliência, essa força e essa flexibilidade diante das pressões dos vários lados. Pode pensar aqui também na gente, que a gente passa por pressões aqui também. A segunda palavra, somando os próximos versículos, ele tem em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo, ou num Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus.
Aqui são 7 e depois 8. 7 é um número perfeito na Bíblia, um número completo, a ideia de que está tudo aí. Em pureza, o que é óbvio, não é? Nós queremos viver em honestidade, integridade, santidade. Conhecimento da palavra, conhecimento na aplicação do Evangelho. Paciência, suportar as fraquezas dos outros e as nossas também, não é? E bondade e gentileza. Daí um Espírito Santo de retidão e no amor sincero e na palavra da verdade, pensando nos falsos mestres que havia muitos na época de Paulo. São características positivas, todas essas aí. Por isso eu pus a palavra transparência. Levar uma vida que seja aberta para todos poderem olhar aqui dentro, o que tem aqui. A palavra transparência. Então, 7 é o número da perfeição, o número completo. O 8 é a cereja do bolo. Então, imagine o 7 completo, agora põe uma cereja do bolo em cima, que é o poder de Deus. Não há poder em nós para sermos bons crentes, para fazermos tudo certo. Só Deus nos ajudando. Está lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para a gente ser testemunha, não é na força própria, só no poder de Deus. Nós aprendemos isso quando fomos para Angola. Nosso versículo chave era 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7, onde diz que um é o que planta, outro é o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então a gente se rala, a gente trabalha, a gente faz de tudo, planta, rega, mas se Deus não fizer a sua parte, não vai acontecer nada. Não há poder em nós para transformar vidas, não há poder em nós para converter pessoas, só Deus pode fazer isso. Então, como é que a gente faz para convencer Deus a fazer a sua parte? Você só pode pedir. E Deus quer que a gente ore. Como é que Deus faz para a gente orar mais? Põe no aperto. E aí ora mais. Então é assim que funciona no reino de Deus. Transparência, então, vida aberta, livro aberto. E em terceiro lugar, pense de novo nos cristãos perseguidos. A palavra que eu pus aqui é eficiência. E aqui ele tem armas da justiça, que é de ataque, que é de defesa. Armas que promovem justiça, quando se vê uma coisa errada, coragem para interferir e para tentar consertar. Armas de ataque é mão direita, espada. Armas de defesa é mão esquerda, escudo. Então a ideia da armadura completa, Efésios 6:10, vestido com a armadura completa para poder fazer um bom trabalho. Por honra e por desonra, por difamação e boa fama. De novo, são 3 coisas: armas de justiça, honra e desonra, difamação e boa fama. Honra é elogio, desonra é quando a gente é difamado. E por difamação e boa fama está de novo ali. Difamação, porque Paulo disse até em Filipenses e outros lugares que mesmo quando me falam mal de mim, mesmo quando me difamam, me caluniam, o Evangelho está sendo pregado, porque estão espalhando por aí o que eu faço, quem eu sou. Então, eficiência, na transparência, tem a ver com o que falamos e o que fazemos. Aqui tem a ver como reagimos quando as coisas nos acontecem. Quando você perde o emprego, quando você tem uma desgraça em casa, quando você tem uma dificuldade, como é que você reage? Essa é a pergunta aqui, que todo mundo está vendo, todo mundo está observando você, todo mundo está olhando para a gente o tempo todo. Como é que esse cristão reage em circunstâncias tais e tais? E aí nós precisamos ser eficientes como cristãos, não ser relaxados, não sermos lentos, nós sermos proativos, determinados, decididos a fazer a vontade de Deus. Então, 3 palavras, tentem manter isso em mente: resiliência, transparência, eficiência. Orando pelos nossos irmãos nos países perseguidos, em perseguição, que eles sejam resilientes, que eles sejam transparentes, que eles sejam eficientes na pregação do Evangelho. E pensando em nós também. E daí vem uma poesia muito bonita, também com 7, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, e nada tendo, mas possuindo tudo. Também 7 vezes, ali o número 7. Então eles que estavam decorando o texto, podia verificar se já tinham decorado tudo.
A ideia aqui é que, de fato, o mundo nos despreza, o mundo não gosta de nós quando nós tentamos fazer as coisas certas. Nós somos insignificantes para o mundo, depois aqui. Nós somos um corpo estranho. Mas em Cristo não é tão importante o que nós fazemos, é mais importante o que nós somos. Somos verdadeiros, somos bem conhecidos, somos alegres, penúltima linha, enriquecendo os outros, possuindo tudo que é de valor no nosso coração. Então, mesmo o mundo nos desprezando, não nos considerando, não nos dando valor, o nosso valor está em Cristo. O propósito de Paulo é vocacionar, desafiar. Então, a convocação aí. Insistimos com vocês, agora voltando para o começo do texto, para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é tempo favorável, agora é dia da salvação. Isaías 49 também, falei que vocês sejam uma aliança para o povo, para dizer aos cativos saiam e aqueles que estão nas trevas apareçam. A ideia é que a gente não seja um cristão acomodado, mas seja um cristão que faz diferença. Devemos ser diferentes e fazer diferença. Então tem 3 desafios aqui agora. Um é que você ore, que a gente ore pelos que são perseguidos, que a gente interceda por eles, que a gente agradeça a Deus, porque nós estamos num país livre, que dá liberdade total para a gente pregar o Evangelho, que a gente ore para que continue assim, que a gente tenha essa liberdade adiante. Então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que a gente seja diferente e faça a diferença. Versículo 3, mais uma vez: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Por um lado, o mundo nos despreza e não gosta da gente, quando a gente tenta ser correto. Por outro lado, eles esperam que a gente seja. É só você abrir os jornais. O bispo fulano de tal, o banco dele é um banco caloteiro. Estava no jornal essa semana, não é? O outro banqueiro, o cunhado dele, que cuida das finanças da falcatrua, é pastor fulano de tal. O bispo fulano de tal, deputado, acharam por 400 mil reais inexplicáveis na sua casa. O banco, o mundo espera que a gente seja correto. O mundo ele reclama quando nós falhamos, quando algum dos cristãos famosos falha em viver a vida correta. Então, o segundo desafio é esse, de nós sermos como Paulo, não damos motivo de escândalo para ninguém. E o terceiro é bem pessoal. 2 Coríntios capítulo 1, Paulo diz assim: naquilo que nós fomos consolados, nós podemos consolar outros. Então, naquilo que nós sofremos em várias circunstâncias, eu falo do nosso filho que faleceu, mas tantas outras coisas que acontecem na vida da gente. Depois que a gente trabalhou essa circunstância, essa situação, a gente pode consolar outros que passam a mesma situação. Esse mundo não é perfeito, esse mundo não é feito de plástico, esse mundo está cheio de carne e osso, de gente machucada, e a gente pode ser bênção para essas pessoas que sofreram como a gente. Se você vai num funeral, às vezes não tem o que falar, mas um abraço às vezes é o que a pessoa precisa para ser fortalecida, reconfortada. Então nós podemos abençoar muito os outros com as coisas que nós sofremos. Então não reclamar dos sofrimentos que fazem parte da vida, mas usá-los para aprender, para crescer e para abençoar outras pessoas. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ser resilientes, como Paulo foi aqui, possamos ser transparentes, como ele nos propõe, possamos ser eficientes na pregação do Evangelho. E orar, pedir a mesma coisa para os nossos irmãos perseguidos. Pastor, por favor.